Abra sua Bíblia comigo em Joel, capítulo de número 2. Joel 2. Vamos ler alguns versículos. Eu não vou ler o texto todo, vou fazer como fiz quinta-feira. Trabalho versículos. Eu vou ler os versículos 1 de Joel 2. Depois eu vou pular para o 12. E vou ler até o 17. Mas vou trabalhar nesse texto até o versículo 27. Então Joel 2:1 diz... Microfonia aqui. Joel capítulo 2, versículo 1 diz: toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no seu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. E o versículo de número 12 diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque onde dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, e te pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco pela Tua palavra hoje. Faça aquilo que está no Teu coração, no nosso coração. Nós precisamos da Tua voz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Estamos aqui diante da palavra de Deus. Quinta-feira, eu acho que não gravaram a mensagem, mas eu comecei a falar sobre o livro de Joel, nesta nossa semana de oração que vai começar amanhã, e nesse jejum e oração que estamos fazendo de 40 dias. Falamos um pouquinho sobre a primeira mensagem de Joel, falando aos anciãos, falando aos bêbados e falando aos sacerdotes. E ele encerra falando com os sacerdotes. E esse argumento do capítulo 2 é uma continuação do final do capítulo 1, quando ele fala aos sacerdotes, a partir do versículo 13 do capítulo 1. Ele começa a falar com os sacerdotes. Ele começa a mostrar o que eles deveriam fazer. E
o capítulo 2, ele dá continuidade, falando ao sacerdote, que eram as pessoas que poderiam fazer alguma coisa a respeito do que estava acontecendo. E é interessante, eles deveriam advertir o povo, porque as coisas ainda iriam piorar. Havia uma praga de gafanhotos, e no capítulo 2, ele manda que os sacerdotes advirtam o povo que a coisa ia ficar pior. Porque a devastação dos gafanhotos que estavam na lavoura deles e nos gados, agora invadiria a cidade. Sairia de uma área mais rural para ir para a área urbana. Entrariam nas cidades, subiriam pelos muros das casas e entrariam nas casas, e esses gafanhotos iriam destruir tudo que viesse pela frente. E o texto que nós lemos mostra a profecia, a continuação da profecia. Na verdade, já estava acontecendo uma praga, agora vem uma profecia sobre a praga que iria aumentar, e a ação de Deus revertendo a situação. Dizem que o livro de Joel é um livro mais completo do Antigo Testamento em termos de profecia. Ele vai até, segundo alguns, até o Armagedon. Nesses capítulos pequenos que você tem aí, você tem essas informações do profeta Joel. E agora ele diz para os sacerdotes: olha, toquem a trombeta em Sião. Os sacerdotes deveriam tocar a trombeta. Em relação à trombeta, você tinha a trombeta de prata, que Deus mandou Moisés fazer junto com Arão. E você também tinha a trombeta feita de chifre de animais, que foi usada lá na destruição de Jericó, tocada pelo sacerdote, o chofar. E o uso da trombeta, ela tinha várias conotações. Por exemplo, convocava o povo para as festas, convocava o povo para a guerra. Era um aviso de perigo por parte dos atalaias. Ele tocava a trombeta que havia perigo. Também nos momentos solenes, como posse de reis, a trombeta era tocada. Então, quando a trombeta tocava, alguma coisa estava para acontecer ou já estava acontecendo. Quando Deus se manifestou no Monte Sinai, ouviu-se grande clangor de trombeta. Ninguém estava tocando aquela trombeta, mas um barulho de trombeta, um toque de trombeta aconteceu quando Deus se manifestou no Monte Sinai. E ninguém poderia nem chegar perto, só Moisés pôde subir. Quando Deus se manifestou também, e o símbolo dos últimos acontecimentos seria o toque de trombeta, que marcaria as mudanças que estavam para acontecer. Cada momento no Apocalipse é marcado por um toque de trombeta. Em resumo, a trombeta, ela anunciava que algo importante iria acontecer ou estava acontecendo. A trombeta também é uma metáfora profética. Quando você lê Isaías, no capítulo 58, no versículo 1, você vai ver: grite a plenos pulmões, não se detenha. Isaías 58, 1, que por sinal vai falar de jejum depois. Ele diz: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como uma trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Então a trombeta também era símbolo do anúncio profético, do profeta que anunciava o que estava acontecendo, a realidade do povo, que denunciava o pecado. E a palavra Sião, que ele manda tocar trombeta em Sião, tem até um livro antigo do David Wilkerson, Toque a Trombeta em Sião. Ele escreveu A Cruz e o Punhal, se não me engano Nick Foge, e o livro Toque a Trombeta em Sião, que ele fala sobre muitas coisas aí, sobre o pecado. Então,
Essa palavra Sião tinha as conotações de era uma colina, na verdade, né? Uma colina alta, é uma fortaleza que Davi conquistou dos jebuseus. Já preguei uma mensagem sobre isso. E ali, nessa colina chamada Sião, foi construído o templo de Jerusalém e o palácio real. Então, Jerusalém também era chamada de Sião. O povo do Senhor também era chamado de Sião. E os sacerdotes deveriam dar o alarme no monte, avisando que o pior estava por vir, que o dia do Senhor estava por vir. E no versículo 2 é interessante que ele fala no versículo 2 que o dia do Senhor, na minha versão é dia de trevas, de escuridão, de nuvens e densas trevas. Na versão anterior a essa vai dizer que era dia de escuridade, nuvens, trevas e negridão. E agora o profeta começa a falar com eles. O que estava por vir? O exército de Deus. E na visão, ou o exército enviado por Deus, não o exército de Deus. E na visão literal, são gafanhotos que invadiriam a cidade. Quem citou o livro um pouquinho mais atrás, antes do exílio, vai dizer que se trata do povo do norte, dos babilônicos. Mas vamos considerar ser uma praga de gafanhoto mesmo. E o profeta indica algumas características desses insetos. Primeiro, eles destruiriam a beleza da cidade. No versículo 3 diz que à frente deles era Éden, e atrás deles a devastação. Diz, à frente dele vai o fogo devorador, atrás dele vem as chamas destruidoras. Diante desse povo, o povo, que seriam os gafanhotos, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada, como um deserto, e nada lhe escapa. Então ele começa a mostrar a característica desses gafanhotos. E tinham a aparência de cavalos e de cavaleiros furiosos. O barulho do enxame, ao voar, parecia um barulho de carro de guerra, devorando até a palha. Versículo 5 fala sobre isso. E como homens de guerra, eles subiam nos muros, de forma organizada, ordeira, harmônica e determinada, como um exército. O versículo 6 diz isso. E o versículo 10 é interessante. O versículo 10 eu quero ler, que diz: invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Versículo de número 9 diz isso. E esse enxame seria tão numeroso que ia tapar a visão do sol e das estrelas. Não ia dar para ver, o enxame ia ser tão grande que iam fazer tipo um eclipse, porque iam tapar o brilho do sol e das estrelas. Isso está no versículo 10. O versículo 10 fala sobre isso. Diante deles a terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Um enxame tão grande que ia tapar tudo no céu, que estava para acontecer com aquele povo. E diz o texto também que o povo temeria, o rosto do povo se empalideceria. E no versículo 11, ele fecha, 11c, ele diz: sim, grande e muito temível é o dia do Senhor, quem o poderá suportar? Existe um quadro pintado por João, parecido com esse. Parecido com esse. Mas esse quadro se refere aos últimos dias, que aconteceria depois de um toque de uma trombeta. Após o toque da quinta trombeta,
Eu estava hoje ali no gabinete lendo esse texto de Apocalipse e pensando e imaginando como será essa quinta trombeta. No capítulo 9 de Apocalipse, no versículo 3, eu quero acompanhar esse texto com você, para você pensar um pouquinho comigo. Você pensar um pouquinho comigo, capítulo 9 de Apocalipse, versículo 3. Finalzinho aí da sua Bíblia, você vai encontrar Apocalipse. Olha só. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Vejam que os gafanhotos de lá de trás, lá de Joel, eles invadiriam primeiro a plantação e o gado, depois entrariam na cidade, para destruir a cidade. Agora se fala de um outro tipo de gafanhoto, na quinta trombeta. Isso aqui, se eu for pregar, vai dar uma mensagem, ou mais. Mas, só para você entender. Porque fala dos dias mais atuais. Tá? Eles foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Continua. Eles foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Causariam dano às pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E aí, 5 meses, pode ser 5 meses, pode ser um tempo curto, depende da interpretação do Apocalipse que a pessoa tem, né? E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Eu não sei como é. Alguém já foi mordido de escorpião, já foi picado? Ninguém? Graças a Deus. Já foi picado por escorpião? Não? Pois é. Quando eu fui lá para o vale, lá o pessoal também já foi. Pessoal, cuidado com a picada de escorpião. Ela tem a capacidade de matar um porco pequeno. Eu, como não sou um porco pequeno, fiquei, poxa, não sou um porco pequeno, então não vou morrer por causa do escorpião, tá beleza. Aí estou lá na varanda com o pessoal, aí um rapaz forte, né? Fortão, menino, um adolescente, jovem, daqui a pouco ele, oi, o que foi? Escorpião agarrado nele, picou ele. Falei, pô, ele não é um porco pequeno, vai dar tudo certo. O menino foi para o hospital, ficou para o hospital, tomou de pirona, um febrão tremendo, perturbou ele para caramba. E o menino era fortão. Graças a Deus ficou tudo bem, mas ele teve que ficar internado, tomar soro. O bicho pequenininho, branco, pequenininho, fez um estrago na vida dele. Então, segue o texto para mim aí. Põe outro aí. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão o desejo de morrer. Gente, tem muita gente com desejo de morrer. Muita gente querendo se suicidar, porque estão perturbadas. Tá? Se você perceber, o início do texto diz que foi aberto um poço, e daquele poço a fumaça cobriu tudo. E quem abriu o poço foi o destruidor, Abaddon e Apolion. E saíram demônios dali. Versículo 1 de Apocalipse 9, você vai ver que foram demônios que saíram dali. A morte fugirá delas. Segue mais uma. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Igualzinho de Joel. Igualzinho de Joel. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro. E o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos. O bicho tinha cabelo, você imagina?
Isso é um símbolo. Isso é um símbolo. Tinha cabelos como cabelo de mulher, e os dentes eram como dente de leão. Eu já vi figuras assim aqui, andando aí. Vai na faculdade, você vai ver um montão de figura assim. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como um barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Esses demônios estão em muitas pessoas que não têm a marca de Deus. Algum tempo atrás eu estava tentando dormir na minha casa e não conseguia dormir. Porque em frente à minha casa, no clube, que quase não funciona, tinha uma banda de rock satanista. Gente, as músicas eram coisas horrorosas, eram palavrões, eram blasfêmias, eram coisas terríveis, igual esses bichos aqui. Os demônios estão atormentando pessoas. Os demônios estão atormentando adolescentes, estão atormentando jovens. Você encontra nas escolas pessoas com roupa de manga comprida, num calor de 40 graus, para esconder os seus cortes no corpo. Porque estão se cortando, e são atormentadas, porque não têm o selo de Deus. Mas é melhor não pregar essa mensagem, depois eu prego ela. Vamos voltar aqui para o nosso texto. E o texto que eu li com você, esse é interessante que ele fala, versículo 12, ainda assim. Ainda assim. São 3 palavras que tem no capítulo 2, que são preciosas. Ainda assim, o 18, então o Senhor, e o 28, depois disso. E hoje eu vou pregar sobre ainda assim, agora de manhã, e então o Senhor. E à noite eu vou pregar sobre depois disso. Ainda assim, ainda que houvesse uma palavra profética, uma sentença, a situação poderia mudar. Os gafanhotos poderiam ser brecados, ainda que a palavra profética tenha sido proferida. Ainda assim, agora mesmo, o que tem poder para mudar uma sentença? O que tem poder para mudar uma palavra profética? E o Senhor começa a mostrar a solução para aquele povo, que estavam vendo coisas ruins e as coisas ainda iriam piorar. O Senhor diz a eles, olha, ainda assim, ainda que haja essa sentença de destruição completa para a cidade, convertam-se a mim. Convertam-se a mim. Ou seja, retornem para mim. Mudem os caminhos de vocês e retornem para caminhar no caminho que eu estou. Mude a mente. Retorne para mim, mude de mente, mude de direção, abandone esse estilo de vida. Que vão te levar ao tormento pelos gafanhotos. Convertam-se a mim, conversão é mudar de direção. Ou seja, de todo o coração,
Convertam-se a mim de todo o coração. Muitas vezes o que falta é todo o coração. Todo o coração. Entregue-se completamente, sem mornidão, sem ressalva, sem resistência, entregando o controle. Retorne para mim, diz o Senhor. Como isso se dá na prática? Porque a palavra é prática, ele foi prático. Como é que a gente faz isso? Como é que eu retorno para Deus completamente? Ele diz aqui, com jejuns, com choro e com pranto. Jejum, choro e pranto indicam quebrantamento. Diz o Senhor à sua igreja: quebrantem-se diante do Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Ele diz mais: rasguem o coração e não as suas roupas. Ele não queria uma aparência externa. Ele não queria algo superficial. Muitas vezes nos preocupamos muito com a estética do culto. E filma, e tira foto, e não sei mais o que, ilumina, um monte de coisas. Se preocupa com mas muitas vezes as pessoas que estão fazendo aquilo tudo, o coração não está cultuando a Deus. A preocupação é externa. A preocupação para inglês ver. Se preocupa muito com essas coisas. Mas a nossa preocupação principal no culto a Deus tem que ser adorá-lo de verdade. Dane-se se está com luz, se está sem luz, se filmou, se não filmou, não importa. O que importa é que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é o que importa para Ele. Nada disso aqui importa. O que importa é o que está aqui dentro de nós. Pode se importar para as pessoas que veem, que sei lá o que, mas para Deus o que importa é aqui dentro do nosso coração. Rasgue o coração. O Senhor fala para eles. Os sacerdotes tinham que falar isso para eles. Rasguem o coração. Ele continua dizendo. Ele diz. Olha que coisa bonita que ele fala. Olha, queridos. No versículo de número 13. Rasguem o coração e as suas roupas. E não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor. E ele diz mais, seu Deus, porque Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Eles estavam sendo devastados pelos gafanhotos e tinham um motivo. Não era uma provação que vem do nada, porque elas também acontecem. O motivo é porque eles eram povo de Deus, mas não estavam buscando esse Deus, estavam andando seus próprios caminhos, segundo seus próprios caminhos, suas próprias ideias. Estavam afastados de Deus, tendo o nome de povo de Deus. Ele é tardio em irar-se, é compassivo. E fazendo assim, se voltando para Deus, ele poderia mudar de ideia, deixar de lado a palavra profética, poderia mudar a sentença, não poderia voltar e deixar uma oferta, porque nem no templo eles poderiam
ofertar mais. Nós vimos quinta-feira. Pena que não gravou, eu acho que não. Quem sabe me deixa uma oferta para vocês oferecerem para ele? Quem sabe? Queridos, voltar para Deus é urgente, é prioritário. Abandonar a religiosidade é prioritário. Os sacerdotes deveriam tocar trombeta proclamando um santo jejum. Deveriam fazer a convocação de uma reunião solene. O povo precisava se reunir para buscar a Deus juntos. O povo precisa se reunir para juntos buscarmos ao Senhor. Precisamos nos reunir. A palavra igreja significa assembleia. Assembleia é um grupo de pessoas, um número de pessoas. E é necessário perceber a importância da reunião do povo de Deus. E na reunião do povo de Deus, todos deveriam estar presentes, todos. Do versículo 15 ao 17, ele diz: olha, toque a trombeta em Sião, proclame um santo jejum, convoque uma reunião solene, reúnam o povo, santifique a congregação, congregue os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Olha isso. Espera aí. Os anciãos não podiam dar desculpa. Não tenho mais idade. Não tinha desculpa para o ancião. As mães também não poderiam justificar a sua ausência por ter filho pequeno. Não podiam. Ou até mesmo, se amamentasse, as crianças também tinham que ir. Nem a lua de mel poderia ser justificativa. Está de lua de mel? Sai daí, vem. Porque algo terrível estava para acontecer. Muitas vezes trazemos muitas desculpas para nos reunir. A máxima para essa reunião aqui era: pare tudo que está fazendo e priorize isso. Queridos, vamos trazer isso para a nossa igreja local. Vamos colocar isso para a nossa igreja local. Nós estamos num propósito de jejum. Nós temos uma semana de oração pela frente, cujo tema é lamentar e chorar, desse texto aqui. Eu me lembro de uma música do Logos, cujo título é Para que servimos nós? É claro que o contexto é outro, ele está falando de evangelização, de missão, de testemunho cristão. Mas há algumas frases que ele fala na música muito interessante. Ele fala: onde estamos nós? O que somos nós? O que fazemos nós? Onde estamos nós?
O que somos nós? Eu tenho a marca de Deus na minha testa? Você tem? O que somos nós? Onde estamos nós? O que fazemos nós? O que você acha que Deus espera de você? Nessa semana de oração. Você, ancião, anciã, já não trabalha mais. Você está aposentado. Você vai ficar aonde? Ou onde? Você vai fazer o quê? Você vai ficar em casa? Na semana de oração? Ah, mas eu tenho medo. Versículo 22, não tenho medo. Está lá, no 22. No 21. Vai ficar fazendo o quê? Você não trabalha mais. É uma convocação de Deus para a igreja. Não é uma convocação minha. É uma convocação de Deus. Outra coisa. Filho pequeno é bênção, não é empecilho. Não é, irmãos. Não é. E a gente vê na nossa igreja isso na prática sempre. Já vi gente aí que agora os filhos são grandes, mas que viu com o filho no colo. Estavam aí. É só você olhar para a conta que você vai ver. Gente com o filho no colo fazendo as coisas. Não é empecilho. Ah, não vai pegar serena. Agasalha. Bota uma touca na criança, bota um casaco, bota uma máscara, bota um monte de coisa e traz. Vai morrer não. Vai morrer não. Meus filhos com 2 meses, 3 meses, estavam no retiro do Ministério. 2 meses de idade. Morre não. Por causa disso, não morre não. Filho não é empecilho para vir à igreja, nunca foi. Ah, meu filho não gosta de vir. Minha mãe falava isso para mim e eu aprendi. Criança não tem querer. Criança não tem querer. Vamos e vamos. Para outras coisas, a gente vai. Aniversário de não sei quem, fica cheio. Onde estamos nós? O que fazemos nós? Traz seu filho. A Sheila fez uma escala para o pessoal. Eu falei, Sheila, se não fizer também, o pessoal vem, deixa os filhos com eles aqui na igreja. Bota ele no colo, bota ele perto aí, ora para eles orarem também. A convocação é para as crianças também. Para as crianças, os que mamam. Irmãos, eu conheço a igreja que as crianças estão fazendo jejum, junto com o pessoal adulto. Aí uma criança de 6 anos diz, pastor, eu vou ter que deixar meu leitinho com Nescau? Aí o pastor, não faz não, você quer. Eu quero fazer, eu vou fazer isso pelo meu Deus. E fez. E fez. Não é empecilho, gente. Não é. É bênção. Os sacerdotes, os ministros do Senhor deveriam chorar entre o pórtico e o altar e orar para aquele povo. A função daqueles homens era chamar todo mundo e orar com eles. Mas não era orar ele lá e as pessoas nas suas casas. Tinham que estar todos. Qual a desculpa que você vai dar? E eu continuo falando, agora de uma maneira bem específica,
anciãos, você que tem filho pequeno. Agora eu falo com as intercessoras, as que se dizem Déboras. Vocês vão ficar onde na semana de oração? Vão ficar em casa fazendo o quê? É uma convocação do Senhor para esta igreja para orar. Não é uma convocação minha. Não dê de ombros. Os casais que lidam com o casal da igreja ficam o quê? Fazendo o quê em casa? Ah, tem uma coisa para fazer. Faça. Ajeite suas coisas. Seu lugar é aqui. Seu lugar é orando, buscando a Deus. Os casais da igreja. Os casais que trabalham na equipe da igreja precisam estar na igreja orando, buscando a Deus. Onde estão os jovens? Os adolescentes? Vão ficar onde? Há uma convocação do Senhor para esta igreja para orar, para clamar ao Senhor. Eu estou sendo bem direto, bem objetivo no que eu estou dizendo. É por isso que eu não gosto nem que bote na internet certas coisas. Mas pode ir também. Onde estão os ministros do altar que tocam, que cantam? Vão ficar onde? Vão ficar em casa? Vai vir só quando for escalado para poder tocar ou cantar? Vão ficar em casa fazendo o quê? Seu lugar é aqui. Seu lugar é com o povo de Deus. Os ministros do altar. Onde estão os homens? Mesmo que chegando atrasado do trabalho, podem participar de uma parte do culto. Ainda que seja pequena, você pode ver. Você pode ver. Irmãos, é interessante as torcidas organizadas. Os caras aguentam 3 graus, sensação de -3, para ir ver jogo do seu time em qualquer outro lugar. Pessoas largam tudo para ver decisão, não sei de quem lá. Se viram. Tem que se virar para estar com Deus. Onde estamos nós? O que somos nós? O que fazemos nós? E é um título da música, para que servimos nós? Onde estão? Onde estão as mulheres? Ah não, estou vendo novela, mas a novela é gospel. Onde estão as mulheres? Ah, mas o trabalho, tá bom, sai do trabalho, venha. Quando sair de lá, venha. Ah, vou chegar 8:55, venha. Onde você estará? Onde você estará nesta próxima semana nos horários do culto? Muitas pessoas servem de acordo com as coisas que se convém. Não me convence aqui, conta comigo isso aqui e ponto. Não é isso que Deus quer. Nós não estamos servindo a nós mesmos, nem a homem nenhum. Nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus. Bom, vamos mudar a tônica agora, porque a coisa aqui muda. Então a gente muda também a tônica, a maneira de falar. Então, versículo de número 18. Então,
o Senhor. Isso significa o quê? Então o Senhor. Isso significa que eles atenderam a convocação dos sacerdotes e todos se reuniram. Implícito está que do bebê ao ancião, todos foram clamar ao Senhor. Atenderam a conclamação de Deus para aquele povo. Vendo o Senhor, isso quer dizer que vendo o Senhor, então o Senhor, ou seja, vendo o Senhor que seu povo se voltou para ele, rasgou o coração, chorou e clamou. Diz a palavra, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Aleluia. Oh, aleluia. A palavra profética estava quebrada, porque o povo se arrependeu, o povo se colocou diante de Deus, se reuniu para buscar a Deus, jejuou, chorou. E Deus jamais rejeita o coração quebrantado. Jamais. Ele se compadeceu do seu povo. Ou seja, a produção agora seria abundante. Olha só, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus. E agora ele usa a terceira palavra, ele fala, agiu poderosamente, faz grandes coisas e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nosso Deus é o Deus de maravilhas, de milagres. Por fim, no versículo 27, isso para mim também é espetacular. Porque de noite eu vou continuar essa mensagem, vou pregar no 28. Vou pregar de noite sobre o derramar do Espírito. O derramar do Espírito depois dessas coisas. Depois. Agora, então, depois. Preguei sobre o agora e então, hoje. De noite vou pregar sobre o depois. Ele continua dizendo no 26 que nunca mais o meu povo será envergonhado. E no 27 ele diz, vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não há outro. Leia comigo, vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Aleluia! Aleluia! Encerrando esta mensagem, passando para a ceia, eu quero frisar as 3 frases ditas pelo Senhor para aquele povo. O Senhor agiu poderosamente, o Senhor faz grandes coisas, o Senhor fez maravilhas. É o que acontece quando nos voltamos inteiramente para Ele.